E aí a gente detalhou um pouco mais aqui para conhecimento de vocês. Eu não sei se são mães, algumas devem ser mães, outras devem não ser mães ainda, mas para as que não são mães, já fica o alerta, né? É uma coisa que você tem que atentar durante a sua gravidez, a importância de fazer o pré-natal para evitar esse tipo de coisa. As que já são mães já vão ter o cuidado com a criança no dia a dia que precisa ter mesmo, tá? Então, as causas pré-natais, ou seja, durante a gravidez, o que a gente pode observar que causa problemas auditivos que a gente deve evitar, né? Desordens genéticas ou hereditárias, e aí a gente não tem muito como evitar, porque se está na genética da sua família ter algum problema auditivo, aí só Jesus mesmo, né? Só Jesus é que vai poder livrar e curar e abençoar. Mas, segundo os cientistas, se está no teu genes, você tem a possibilidade de 50% do bebê nascer surdo ou com deficiência auditiva. Fator RH. O que é o fator RH? É aquele maisinho, aquele menos, que vem ao lado do teu fator, do teu código de sangue. Por exemplo, o teu tipo de sangue é A. Ele é o quê? Positivo ou negativo? Então, esse positivo e negativo é chamado de fator RH. Então, antigamente, quando o pai e a mãe tinham fatores RH diferentes, provavelmente o bebê trazia alguns problemas congênitos, né? O bebê nasceu com algumas deficiências, nasceu com algumas deformações, né? Não tinha um tratamento porque é incompatível. Hoje não, hoje quando você faz o pré-natal e aí descobre que a mãe do bebê tem um fator positivo, vamos dizer lá, e o marido tem um fator negativo, então já tem tratamentos, medicações que são utilizados para fazer a compatibilidade e esse bebê ter um desenvolvimento normal. Mas antes não havia, então a orientação médica era evitar essa mãe ter um bebê por conta do risco dessa criança nascer com algum tipo de deficiência. E uma delas era a perda auditiva ou surdez. Doenças infecto-contagiosas durante a gravidez, né? Então, se a mãe durante a gravidez tiver rubéola, sífilis, né? Citomegalovírus, toxoplasmose, que é a doença que a gente pega nas fezes do gato, herpes, que é doenças genitais, né? A sífilis também. Então, esses tipos de doenças também podem acarretar a surdez no bebê, né? Se a mãe tiver esses problemas durante a gravidez. Por isso, reforço, é importante fazer o pré-natal, para que, se tiver qualquer um desses problemas, fazer o tratamento para evitar, né, que o seu bebê, que a criança nasça com essas deficiências. É uma regra, a mãe teve o problema e a criança vai nascer com essa deficiência? Não. Pode ser que você encontre alguém conhecido na sua família, seu vizinho, que a mãe, durante a gravidez, teve esse tipo de problema, mas a criança nasceu normal. Graças a Deus, tá? Não é uma regra, mas são coisas que são de risco e que interferem diretamente na audição, tá bom? Uso de drogas e alcoolismo materno, isso aí a gente sabe que não vai trazer somente perda auditiva, não somente surdez, mas muitos outros problemas para a criança. Vai ser uma criança que vai nascer já viciada do ventre, né, com um monte de necessidades especiais, tá? Desnutrição, subnutrição, carências alimentares, né? Então, se a mãe é uma mãe bem pobrezinha, que não se alimenta direito, mas essa criança não vai ter um desenvolvimento bom, também vai nascer com várias carências, e aí pode ser auditiva, visual, respiratória, certo? Hipertensão e diabetes e exposição à radiação. Isso também a gente já tem de conhecimento geral, né? Eclâmpsia, a mãe teve eclâmpsia, tem problema de pressão alta ou diabetes gestacional. Isso tudo tem que ser acompanhado pelo médico para que evite esses resultados negativos no bebê, tá? Então, o próximo são as causas perinatais e as pós-natais, tá? O que é perinatal? É o período entre o nascimento do bebê e o primeiro mês de vida, né? O dia do parto até o primeiro mês de vida, o mesário, né? É chamado de perinatal. Então, muitas das vezes, esse período é de prematuridade ou pós-maturidade, anóxia, hipóxia,
fórceps e infecções hospitalares. Então, às vezes é um bebê que nasceu pré-termo, ele nasceu antes da hora, ela não estava com os 9 meses completos, nem 8 meses e tantos dias. Não, ele nasceu de 7 meses, né? 7 meses e meio. Então, é uma criança que vai precisar ficar internada no hospital, numa incubadora. Então, ele está suscetível a infecções hospitalares, porque ele não está totalmente formado para vir ao mundo, né? E não sei se vocês têm conhecimento, já viram ou ouviram ou tiveram a experiência de visitar uma UTI neonatal. É uma UTI extremamente barulhenta, com luzes muito fortes, com várias enfermeiras andando para lá e para cá e vários aparelhos bipando, né, ali que estão controlando os bebês. Então é muito barulhento e muito estímulo visual e a criança às vezes não está preparada para aquilo, né? Inclusive são colocadas vendas, né? Tapa-ouvido nos bebês, mas mesmo assim eles são muito sensíveis e aquilo ali pode trazer respostas ruins para aquele bebê. Medicamento, geralmente quando a criança vai para a UTI, ela fica internada na UTI pós-parto, é porque ela precisa de alguma medicação, de algum estímulo maior. Então essa criança ela vai ter várias coisas externas para estimular ela que pode trazer. Faz o benefício, mas também tem suas consequências ruins. E uma delas pode ser problemas auditivos, tá? Na hora do parto, se a criança demorou, o parto foi longo, foi sofredor, a criança custou a nascer, então ela teve alguns minutos de falta de oxigenação, chama-se de anóxia ou de hipóxia, dependendo da quantidade de oxigenação que ela perdeu, né? Se ela parou por alguns minutos de respirar, então vai ser chamado de anóxia. Ou se ela teve diminuição na respiração durante alguns minutos, hipóxia, ok? E isso também atrapalha no cérebro da criança, né? No funcionamento, na circulação do sangue e afeta a audição. Pós-maturidade também, a criança já deveria ter nascido, já fez os 9 meses e a criança não está pronta para o parto, que aí tem que ser um parto induzido ou tem que fazer uma cesariana. Então essa mãe já perdeu muito líquido amniótico, já passou da hora de nascer, o bebê não nasceu. Então também pode trazer complicações auditivas ou visuais para aquela criança. E o fórceps é uma coisa que quase não se usa mais hoje, mas antigamente tinha, né, que era um gancho que era colocado na cabeça da criança para puxar, porque a mãe não tinha força. Às vezes a criança é muito grande e na hora de nascer tinha dificuldade, a mãe já estava cansada, tinha feito vários estímulos e a criança não consegue passar no conduto. Então ela era pega com um gancho pela cabeça, né, para tirar o bebê. E isso às vezes trazia traumas para essa região aqui, né, do cérebro da criança, do ouvido, nessa região, e complicações para a audição. E aqui nas pós-natais? Pós-natais é depois que a criança já tem 2 meses em diante. 2, 6, 1 ano, 10, 15 anos, 20 anos, os idosos. E aí nós vamos ter uma imensidão de fatores que pode causar surdez, tá? Infecções de meningite, sarampo, cachumba. Às vezes, hoje não tanto sarampo e cachumba, que a gente quase não vê esse tipo de doença por conta da vacinação, né? Mas antigamente era algo que até matava, dependendo do grau, né? Porque nascia bolhas por todos os cantos do corpo, tanto externo quanto interno, e às vezes na garganta, no ouvido, e isso trazia problemas, né? A cachumba também, que inchava aqui perto do pescoço, no ouvido, muitas das vezes como consequência da cachumba vinha a surdez, tá? Medicamentos, então as pessoas que usam por longos períodos, tem problema de pressão, diabetes, né? E usa essa medicação por longos períodos, pessoas que têm problemas de fígado, né? Problemas hepáticos, que fazem uso de medicações fortes, também vai interferir na audição, vai agir como um problema de risco para a diminuição da audição. A sífilis, né, que a gente já falou lá desde o início. Traumatismo craniano, a pessoa sofreu um acidente, bateu a cabeça, caiu, bateu a cabeça, teve um acidente forte, um AVC, né, teve um trauma, também ela pode, dependendo do local da pancada, ela pode ter uma perda auditiva.
E a exposição a ruídos, que hoje é muito comum, pessoas que trabalham em ambiente de ruído, em empresas, indústrias, ou como cabeleireiro, ou como costureira, ou como pedreiro, ou como caminhoneiro. Então, todas essas profissões que envolvem muito barulho, elas consequentemente vão trazer uma perda auditiva. E se essa perda auditiva não for controlada, ela se transforma numa surdez, dependendo do setor de risco, da situação de risco da pessoa, dependendo se ela já tem algum tipo de predisposição fisiológica para a perda, tem alguém na família, ou ela tem alguma sensibilidade, já nasceu com alguma sensibilidade na região auditiva, e aí ela se expõe a longos períodos de ruído, ou ela não usa os protetores que tem que usar dentro do trabalho. Então, tudo isso vai ajudar e fortalecer o problema surgir. E a presbiacusia, que é a perda auditiva nos idosos, que alguns idosos naturalmente vão perdendo ao longo dos anos, ok? Vamos para o próximo. Aí aqui só para ilustrar para vocês, aqui ó, é um audiograma, tá? Isso aqui é uma marcação de exames auditivos. Aqui do lado direito é o vermelho, representa a nossa orelha direita. E o lado azul representa a nossa orelha esquerda. O exame é feito com as orelhas individualmente, né? O estímulo não é dado para as duas orelhas ao mesmo tempo. O estímulo é dado primeiro para uma, depois para a outra. E o paciente precisa responder. Toda vez que ele ouve um apito, ou um zumbido, ele tem que levantar a mão. E a cada vez que ele levanta a mão, a gente diminui a intensidade, para ver até onde essa pessoa está conseguindo ouvir, tá? As respostas de 25 para cima, 25, 20, 15, 10, são todas normais. De 30 para baixo, são todas perdas. 30, 35, 40, 45, então cada vez que ela vai descendo, é perda auditiva, tá? Toda vez que ela vai subindo, é normalidade, tá? Então, 25 é o último limiar de normalidade. Passou de 25 para 27, 28, 29 e 30 é perda auditiva. Então, aqui é um exemplo de um audiograma, tá? Então, nós podemos ver aqui quanto à lateralidade, quanto ao grau e quanto ao tipo, né? Os tipos de perdas auditivas estão definidas assim, certo? Quanto à lateralidade, ela pode ser bilateral, ou seja, nos dois ouvidos, ou ela pode ser unilateral. A pessoa pode ter um problema somente de um lado do ouvido, ok? Quanto ao grau da perda, né? Esse grau é o que eu estava falando aqui sobre descer e subir, né? Se é de 30 a 40, é uma perda leve. Se é de 45 a 55, é uma perda moderada. E assim, cada vez que ela vai descendo, ela vai ter um grau diferente de perda, ok? E o tipo? O tipo está relacionado com a causa. Por exemplo, lembra da figura lá atrás da audição, que a gente falou sobre o conduto? Então, vamos voltar rapidinho aqui na nossa figura.